Olá, pessoal, minhas amigas, meus amigos, aqui estou para a última live do Estude com o autor. Tomara que eu não consiga não desabilitar os comentários hoje, como eu falei. Obrigado, pessoal, pelo carinho de sempre. Obrigado, enfim, por essa experiência que está sendo muito bacana, como eu tenho dito. E para quem tem pedido, pessoal, que me enche de orgulho para a gente continuar isso, eu vou. Mas assim, olha que legal. Eu recebi um convite. Antes disso, pessoal, quem não viu a live anterior, tá no perfil, tá? Hoje é dia 17, né? Tá no perfil do dia 15, agora de junho. E tá muito bacana. Sabe por quê? Porque é sobre a quantificação dos danos no direito civil, na responsabilidade civil. E não é algo que se encontra facilmente nos livros, quase não tem, porque não é uma matéria que vem da legislação, mas vem sobretudo da jurisprudência. E está muito bacana. E como o Instagram, pelo algoritmo, mandou para pouca gente, é engraçado isso, né? A gente vai aprendendo aos pouquinhos. Porque logo depois a editora me pediu para colocar o post da promoção, que entre 2 horas depois da live tem a promoção do livro. E eu coloquei. Aí com isso, o outro do IGTV chegou a pouquíssimas pessoas. Tem esse detalhe que eu só vou aprendendo com o tempo. Então eu acho que quem tiver interesse vale a pena dar uma olhada lá, porque tá uma aula que pode ser útil para muita gente. E falar nisso eu sempre esqueço, pessoal. Sempre, meu amigo Tiagão, primão, meu irmão. Eu sempre, pessoal, esqueço e levo um puxão de orelha da editora para dizer dessa promoção. Eu sou um péssimo vendedor. Eu sou um péssimo vendedor para dizer que meia hora depois do. Desculpa, 2 horas depois do encontro tem isso aí. Beleza, gente? Tá. E sobre as lives que a gente. A continuidade, vamos fazer isso diferente, pessoal. Vamos fazer diferente. Eu recebi um convite que me encheu de alegria e de honra de dar um curso recebido do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, para dar na semana que vem. É um curso ao vivo, assim, sabe, numa plataforma dessas aí do CNJ. Grande primão. Para dar um curso para os juízes lá de juízes e juízes do Espírito Santo sobre o direito civil e o coronavírus. Eu vou me preparar para isso, claro. Ver as questões mais polêmicas, mais práticas. Aí eu faço assim, gente, eu vou dar esse curso, que será ao vivo para eles, e o que é que eu prometo para vocês? Ao mesmo tempo, paralelamente, eu vou gravando os aspectos que eu acho que sejam mais importantes, direito civil, essa pandemia e tal. Aí trago para vocês no Instagram. Não é uma boa? Aí eu acho que eu vou fazer assim, e depois a gente retoma as lives mais pro final do mês, em julho, tá? Mas mesmo assim eu vou estar sempre por aqui, pessoal. Eu vou estar sempre trazendo de uma forma ou de outra esse material novo. Valeu, Sérgio. Então a ideia é essa. Para esse curso que eu dou lá para os juízes, eu trago para vocês os aspectos mais interessantes. E algumas dessas lives, eu combinei com meu amigo Caio, ele vai separar. Oi, Poli. Ele vai separar para mim, tá? E vai colocar em pequenos pílulas aqui. Então acho que vai ser bacana. Obrigado, Vitória. Vamos lá, gente, rapidinho para a gente ganhar tempo. Primeiro, duas perguntas juntas. Na verdade, tinha a ver com a aula anterior. Mas são 2 segundos, mas eu acabei não fazendo. Primeiro, gente, repito, para quem for óbvio isso, perdão, gente. Eu estou falando aqui mais para estudante, tá? Primeiro, gente, nas condenações de dano moral. A partir de quando incide a correção monetária? Para advogado talvez seja mais útil, para concurseiro também, né? A partir de quando incide a correção monetária nas indenizações por dano moral? Acho que hoje eu estou ouvindo os comentários, pessoal. Acho que sabe o que foi aquele dia? Acho que naquela hora que o celular caiu, eu devo ter batido alguma coisa aqui, né? Que eu parei tudo aí. Pode ter sido isso. Mas alguém sabe? Bom, vamos lá para a gente ganhar tempo. Sim, a aula de hoje, né, pessoal, é o direito civil e seus diálogos com o direito do consumidor. Só que antes de entrar nisso, eu vou retomar alguns pontos fundamentais. Retomar não, vou falar de alguns aspectos fundamentais ainda, professora Karina, e depois eu entro no consumidor, tá? Porque do contrário. E outra coisa, viu, gente? Eu acho que nesses quatro encontros, nós, professora Aline Passos, conseguimos ver muitas coisas importantes,
Claro que não dá para ver tudo, mas muitas coisas importantes relativas à matéria, tá bom? Bom, então é isso, gente. Já é súmula do STJ, súmula 362, segundo a qual a correção monetária da indenização do dano moral incide a partir desde a data do arbitramento da indenização. Tá? Então, correção monetária do dano moral, ela passa a incidir, passa a contar a partir do arbitramento da indenização. E a outra perguntinha também super simples, mais até tributário, mas tem a ver tematicamente. É a seguinte: incide, gente, imposto de renda na indenização por danos morais? Já está até simulado isso também, né? Incide imposto de renda na indenização por danos morais? Hein, professor Sérgio? Vocês sabem, né, gente? A maioria de vocês sabe. Não, não incide. Depois de muita polêmica e tal, a jurisprudência, há alguns anos, já se pacificou que não incide. Súmula 498 do STJ. Tá? Dois detalhezinhos bem práticos, mas que ficou pendente no encontro passado. Pessoal, exatamente, professor Sérgio. Pessoal, antes de entrar em consumidor, tem alguns aspectos importantes. Tá, Felipe, você já falou que os pais respondem por atos dos filhos menores, não é? Isso tá beleza. Mas uma pergunta, essa é um pouco mais polêmica e a jurisprudência ainda fica aqui e ali. Tem que ter a guarda, pessoal? Em outras palavras, o pai ou a mãe que não tem a guarda do filho menor pode ainda assim responder civilmente por um dano que ele venha a causar? Pega o carro do pai, atropela alguém, pega a arma, atira em alguém, aspectos civis, claro, né? Ou um dano mais bobo, um skate num prédio dentro. E aí? O que é que vocês acham? Hoje eu quero participação mais de vocês. Hoje eu estou ouvindo os comentários. Vamos participar aí. O Código Civil, gente, no artigo 932, já falei no encontro, acho que no primeiro, que essa é a chamada responsabilidade civil indireta. Isto é, ou responsabilidade civil por ato de outrem. Tem várias situações. O empregador responde pelo ato do empregado e por aí vai. A mais comum é que os pais respondem pelos atos dos filhos menores. Os julgados mais antigos tendem a dizer que sem guarda não há responsabilidade civil. A tendência mais atual, pessoal, porém, aceita que mesmo a mãe ou o pai que eventualmente não tenha guarda pode sim responder civilmente, tá? Peguei aqui um recurso especial para vocês, pessoal, deixa eu ver aqui. Recurso especial 1. Por exemplo, 1.074.937 do STJ, que diz assim: a separação do casal, passando os filhos a residir com a mãe, não constitui, em regra, fator de isenção da responsabilidade paterna, tá? Celular, não mexe não. E outra coisa, rapidinho desse artigo, é que ele fala, os pais respondem pelos atos dos filhos, minha amiga Kise, dos fatos dos filhos menores que estiverem em sua autoridade, sob sua autoridade e em sua companhia. Essa redação, pessoal, é defeituosa e mais atrapalha do que ajuda. Primeiro, o que é autoridade? O que é companhia? O pai ou a mãe tem que estar com o filho menor na hora que ele causa um dano para que essa responsabilidade civil do artigo 932 do Código Civil exista? E aí, gente, tem que estar? Claro que não, tá? Se essa companhia do pai ou da mãe no momento do dano fosse pressuposto, a norma seria esvaziada, não teria importância nenhuma, tá? Então não tem que... Eu vi um dia desse, não sei se vocês viram, foi no passado, em Taiwan, está na internet a imagem, um garoto de 16 anos, que seria o caso dessa norma, ele estava num museu lá, aí ele, no refrigerante, ele tropeçou, aí colocou a mão assim e rasgou, gente, uma tela do século XVI, valia 8 milhões de reais, caríssimas, do italiano Paolo Porpora, salvo engano. A única do pintor na exposição. Imagina, sabe? Um dano desse. Aí, é isso, tá? Quer dizer,
Claro que sem seguro ninguém grande Eric. Sem seguro ninguém indeniza. Mas um caso como esse, em tese, para o museu entrar contra a mãe, não precisava que o pai tivesse junto, a mãe tivesse junto. Claro que não, tá? Sabe o que eu acho? O que eu acho é que eventual presença, como eu sempre falei na live passada, pessoal, na responsabilidade civil. Meu amigo, grande amigo João Gabriel Prates, um abração para você. Brilhante, grande, João. Tô com saudade de você, João. É... Eu não posso ver os comentários que eu perco a linha, pessoal. O que eu estava dizendo, meu Deus? É... Ai, meu Deus. Ah, tá. Eu falei num dos encontros anteriores que desconfiem na responsabilidade civil de quem lhes der respostas absolutas peremptórias. Cada caso é um caso e deve ser lido à luz das circunstâncias e cores e tons do caso concreto. Beleza? Então é isso, gente. Agora digamos o seguinte, pessoal. Olha, um exemplo bem possível. Uma mãe, por exemplo, um coleguinha, uma criança chama o outro para brincar na casa dele, no prédio dele, no apartamento, para dormir lá, como é tão comum. A gente dorme na casa dos amigos na infância, isso é tão comum. Beleza. Só que o que convidou, tá vendo cada vez mais isso, é um psicopatinha, né? Um psicopata pequeno. E começa lá para as tantas a torturar o amiguinho, torturar o amigo, tá? Com fogo, com isso, com aquilo. E a mãe vê, e a mãe dele é outra psicopata também na casa dela, e não faz nada para impedir que o filho agrida o colega, entenderam? Num caso como esse, gente, aspectos penais à parte, tá? Aspectos penais à parte, isso deve se refletir na indenização, tá? Não, Alexandre, os pais não precisam estar juntos, não, isso mesmo, tá? Isso deve se refletir na indenização, tá? Mas a presença física do pai ou da mãe não é pressuposto para que o dano seja indenizável, beleza? Esse é o primeiro ponto. E o segundo, pessoal, valeu, João, é aquela coisa que eu falei antes. A autoridade hoje não é lida mais como guarda, tá? Mesmo o pai ou a mãe que não tem essa guarda pode sim responder. Eu trouxe para você. Enfim, para fechar esse parênteses, em resumo, hoje nem a guarda, nem o exercício do poder familiar, fica melhor dizer isso, né? Nem o poder familiar, nem a presença física no momento do dano são pressupostos para a responsabilização civil dos pais por danos causados por filhos menores, tá? Segundo o Código Civil, artigo 932. Beleza, gente? Essa é a linha de tendência. Felipe, uma perguntinha. Aí, gente, para quem está sem estudar há muito tempo, ou estudante, gente, civilmente falando, responsabilidade civil. Os pais, os pais não, os pais já podem, mas o seguinte, incapazes, pessoal, os incapazes no Brasil podem responder civilmente, em nome próprio, pelos danos que causem? Sim ou não? E aí, gente? João Gabriel perguntou os filhos emancipados. Os filhos emancipados, João, é interessante isso, boa pergunta. Vou sair um pouquinho, mas é legal responder. Os pais respondem civilmente pelos danos causados pelos filhos emancipados no caso da emancipação voluntária. Emancipação, quem estudou direito civil, parte geral lembra, pode ser voluntária, quando os próprios pais vão no cartório e fazem, pode ser judicial, quando o menor está sob tutela, aí o tutor vai no juiz e pede, nesse caso não, e pode ser legal, no caso de casamento, emprego público, aquelas coisas, né, que são raríssimas, né, João? Mas, então, a resposta, meu amigo João, no caso da emancipação voluntária, digamos que você, João, você é jovem, cara, mas se sua mãe tem, o seu pai tem um filho que tem 16 anos, e sua mãe e seu pai vai no cartório e emancipa seu irmão, tá? E ele sai com o carro, pega o carro de alguém e causa um dano, atropela e tal, tá? Nesse caso, não só ele, seu irmão de 16 anos, como seu pai e sua mãe também respondem solidariamente pelos danos. Entendeu? Boa pergunta. Deixa eu seguir aqui, senão a gente não anda. Então, voltando, gente, incapazes respondem civilmente pelos danos? O que vocês acham? Ninguém respondeu, hein? Agora eu não vou ficar falando sozinho, não. Podem responder aí. Professora,
Desembargadora Marisa Porto, minha querida amiga. Ah, gente, ninguém falou nada, ou demora aqui, vou ter que ir. Gente, hoje o Código Civil, no artigo 928, permite que os incapazes respondam sim em nome próprio, tá? Eles respondem sim em nome próprio. Agora, tá, isso mesmo, Wesley, exatamente, subsidiariamente, dilemas de um concurseiro, isso mesmo. O artigo 928 é uma indenização subsidiária e equitativa, Sérgio, tá? Subsidiária e equitativa, quer dizer, se os pais, por exemplo, não tiverem patrimônio, o menor responde. E é uma situação até comum, gente, digamos, os pais têm dinheiro, isso é muito comum, mas transferem em vida os bens para os filhos, fazem a partilha em vida, por assim dizer. Não é comum isso? Então, um menor, digamos, 16 anos, causa um dano no trânsito, com a arma, o que for, tá? Aí a vítima, ou se ela faleceu, as familiares dela, vão contra os pais do menor que causou o dano, 16 anos e tal. Não vai ter patrimônio, porque ele já passou para os filhos, entendeu? Aí, nesse caso, pode ir sim para os filhos. Indenização subsidiária e equitativa, se os pais, repito, não tiverem condição, por exemplo, de arcar com o dano. Importante, tá? Lembrando que o STJ decidiu que, nesse caso, segundo o CPC, não há litisconsórcio necessário. Em outras palavras, não há litisconsórcio necessário. Isto é, a vítima não precisa propor a ação ao mesmo tempo contra pais e filhos, tá? A vítima não precisa propor a um só tempo contra pais e filhos. Pode escolher um dos dois se quiser propor. Isso é muito bacana. Ô Felipe, me diz uma coisa, tá? Isso está na lei, beleza, tranquilo. Você falou que os pais respondem por atos dos filhos menores. Agora, uma perguntinha, agora sim, Sérgio, difícil. Pessoal, e filhos maiores? Vamos pensar a seguinte situação. Tem lá, classe média alta, um estudante, sei lá, de seus 22 anos, que mora com os pais ainda. Situação super comum. Na Itália, então, o pessoal só sai da casa dos pais depois dos 40 e olha lá. Né? Na Itália isso é super comum. Tá, e aí? Aí esse cara é um playboy super mimado e tal, discute, sei lá, um dia saindo da faculdade de Direito que ele estuda, discute com um cara que tem uma barraquinha de qualquer coisa, cachorro-quente, aquelas combis, aquele bem simplesinho na esquina ali, de pipoca, o que for. E ele, que é um cara muito raivoso, esse jovem, no dia seguinte, ou na hora mesmo, põe fogo na barraquinha do cara, que é o sustento da família lá, com o cara vendo cachorro-quente, para sustentar os filhos e tal. E aí, gente, como é que o direito civil responde a isso aí? Se o dono da barraca do cachorro-quente ingressar com ação contra esse menor, contra esse maior, desse garoto de 20 e poucos anos, qual seria a solução que o direito civil daria para isso? Agora eu não vou falar não. Enquanto nem alguém responder aí, eu vou ficar calado. A live acabou por aqui. Vitória, os pais podem responder, bacana, Vitória, mas tem ação de regresso contra o filho. Boa resposta, Vitória, mas é quase isso. Eu falei, Vitória, Sérgio, eu falei, Vitória, acho que foi na primeira live aqui, tá no perfil, tá, gente? Que esse é o único caso, a regra, Vitória, você tem razão, é o direito de regresso. Mas quando os pais indenizam, pelo menos você tem razão, não, deixa eu ir na regra geral, tá? Quando for filho menor, os pais têm o dever de indenizar e não tem regresso. É o que postula o Código Civil no artigo 934. Sua resposta foi perfeita, Vitória, pensando bem, tá? Mas em filhos maiores, o que é que a doutrina e a legislação diz? Não tem indenização nenhuma, tá? Não tem indenização alguma, porque os pais só responderiam por atos de filhos menores. Será, gente, que essa é a solução mais adequada? Será que essa é a solução que estaria de acordo com a Constituição? É a solução, digamos assim, tecnicamente correta. Mas nem sempre a técnica é amiga do razoável. Nem sempre
esse é o direito civil que convive melhor com a nossa Constituição da República, que tem os princípios da solidariedade, da dignidade da pessoa humana. Pode ser, Marisa, pode ser. Eu acho, sabe, gente, que eu defendo nos meus livros, inclusive nesse que está a live de hoje, que nesse caso os pais teriam sim que responder, tá? Teriam sim que responder, uma análise mais à luz da Constituição e dos princípios. E sim, depois a Vitória tem razão, depois pode-se até pensar num regresso contra o maior, como é a regra nas demais hipóteses. Contra filho menor não tem regresso não, mas nessa hipótese... E olha, viu gente, aqui e ali o STJ já vem indo para situações... é, para situações parecidas. Lembra aquele julgado que era um filho esquizofrênico maior, que batia em outras pessoas, a mãe sabia da situação, nada fez para impedir, e o STJ responsabilizou ela civilmente. Quase meia hora, nem tem consumidor ainda. Entenderam, gente? Então, essa é a linha de tendência. Gente, numa das lives eu falei uma frasezinha, eu pensei uma coisa e falei outra. Eu disse que não tem... Está falando do idoso e tal, eu falei que não tem capacidade por idade. Eu quis dizer, claro, que no Brasil não tem capacidade civil por idade avançada. Tá? Foi isso que eu quis dizer, obviamente. Por incapacidade por idade, claro que tem. Aliás, hoje só tem quase isso, porque com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, só existe hoje incapacidade absoluta no caso dos menores de 16 anos, né? Vocês sabem muito bem disso. Outra coisa importante, aproveitando o tempo, o STJ decidiu ano passado que os danos sofridos por incapazes são in re ipsa. Lembra o que é a expressão em latim? IN espaço RE espaço IPSA. Quer dizer, são danos morais que não dependem da prova do prejuízo concreto. Tá? Não dependem da prova do prejuízo concreto. Eu anotei aqui, gente, um julgado do STJ, se alguém quiser anotar, recurso especial 1.517.973. É possível que nós tenhamos até danos morais coletivos relacionados a incapazes. Como, por exemplo, nesse caso, era um programa sensacionalista chamado Bronca Pesada, em que ele expunha a vida e a intimidade de crianças e adolescentes cuja origem biológica era objeto de investigação. Inclusive usava expressões super pesadas assim para se referir às crianças, sabe? Então foi um caso de dano moral coletivo relacionado a incapazes. Lembrando que dano moral coletivo tem 3 funções, lembram? Compensar, compensatória, punitiva e preventiva de novas ofensas semelhantes a essa. Vamos lá, Felipe, meia hora já foi, e aí, puxa vida, vamos lá. Consumidor que está na minha promessa de hoje. Pessoal, primeira obviedade, o direito, já falei aqui, é construção cultural. O direito não está só nas leis, nos códigos. Então, quem achar que conhece o direito do consumidor só lendo o CDC, não conhece. Tá? Posso, Bruno? Posso sim. Recurso especial 1.517.973, tá? Então é isso. Quem disser que conhece o direito civil só pelo Código Civil ou o CDC só pelo Código de Defesa do Consumidor não conhece, tá? Quem não conhece a jurisprudência do STJ hoje, tá? Não conhece o direito do consumidor. Por isso que o livrinho que eu publiquei sobre isso, esse aqui, né? Estava na 15ª edição, foi o mais despretensioso que eu escrevi, pessoal. Eram notas de aula e foi o filho que mais assim cresceu, um deles, né? Imagina, Bruno, eu que agradeço, cara. E então é isso, por isso no título desse livro eu já coloquei Manual de Direito do Consumidor à luz da jurisprudência do STJ, tá? O STJ, você sabe, é um tribunal super importante, porque entre suas funções está o quê? A uniformização da interpretação da lei federal no Brasil, né, gente? Isso é muito, 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 muito importante. O CDC ele foi um código aprovado por
unanimidade nas duas casas do Congresso. Eduardo, Eduardo, professor, não seria todo dando moral em ré ipsa? É uma boa questão, Eduardo. Prometo que a gente pode fazer uma live só sobre dano moral. A gente aprofunda isso, tá? Senão o STJ está alargando tanto esse conceito que talvez acabe sendo assim, tá? Mas eu prometo que a gente volta a isso futuramente e vou trazer, quem sabe, uma aula só sobre os danos morais nas relações de consumo. Aí a gente pode verticalizar esse tema aí, tá? Muito bacana. Então é isso, gente. O CDC é uma lei que deu certo. Por quê? Porque no Brasil a gente fala muito isso, né? Essa lei pegou, essa lei não pegou, tá? Professora Patrícia Riso, essa lei deu certo. A gente chega em qualquer boteco, em qualquer padariazinha, tem lá um exemplar do CDC, isso é bacana demais, né? Eu acho. E, enfim, ela criou uma cultura de respeito ao consumidor que não existia. Não existia antes, tá? Então isso é muito importante. Primeira pergunta, bom dia, professora. É, é, Pessoal, nós podemos dizer que o CDC é um microsistema legislativo? Já adianto que eu acho que sim. O que é isso, Felipe? Um microsistema legislativo. Seguinte, pessoal, por muitos séculos a disciplina jurídica foi monotemática. Monotemática, quer dizer, você tinha para o direito penal o Código Penal, para o direito civil o Código Civil, para o direito processual penal o Código de Processo Penal e assim sucessivamente. Claro que isso não acabou, são normas que são códigos que ainda existem, super importantes, não é verdade? Só que eles acabou, gente, a forma de legislar com exclusividade através deles, através de grandes códigos. Isso mesmo, Rain. A tendência hoje é você juntar num só diploma normativo normas de direito civil, penal, administrativo, processo civil, não é? O Código de Consumidor é um exemplo disso, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei Maria da Penha. Enfim, a tendência hoje é você pegar um problema social, tá? Mais pragmático, e a partir dele editar um diploma que você junta várias matérias jurídicas lá dentro, tá? Essa é a tendência mais atual. Aliás, uma perguntinha, pessoal. Fora direito do consumidor mesmo, normas de que matérias teríamos no CDC? Não vou esperar vocês responderem agora. Isso, já respondeu, Rayana. Material, processual, isso mesmo. Tem mesmo, pessoal. No direito tem norma de penal lá dentro, tá? Tem várias normas de direito administrativo, interdição de estabelecimentos, atuação do PROCON, multa. Agora, eu acho que as mais importantes, pessoal, fora de consumidor stricto sensu, propriamente dito, são as normas de direito processual, por exemplo. Qual que é talvez a mais conhecida? Artigo 6º, inciso 8º do CDC. A possibilidade da inversão do ônus da prova, não é? Em caso de verossimilhança da alegação e hipossuficiência, o juiz pode inverter o ônus da prova. Lembrando que essa inversão não é automática, depende de pedido da parte, tá? O juiz tem que fundamentar. Ela pode ocorrer seja em ações individuais, seja em ações coletivas. E outra coisa importante, segundo o STJ, pessoal, olha que importante, isso pouca gente sabe, tá? Isso pouca gente sabe. Digamos que eu, consumidor, entro com a ação contra uma operadora de telefonia e peço a inversão do ônus da prova e o juiz concede. Uma perguntinha para vocês. Nessa inversão que foi concedida para mim, está compreendido os custos da perícia? Se eu pedir uma perícia, o fornecedor vai ter que pagar? Sim ou não? Sim ou não? E aí? Olha só, pessoal, até teria todo sentido que tivesse compreendido os custos aí, não é? Mas segundo o STJ, não. Está pacificado no Superior Tribunal de Justiça que a inversão do ônus da prova não compreende o pagamento dos custos da perícia, tá? Eu não concordo, mas foi isso que se pacificou.
O Bruno perguntou, professor, não, eu vou ter que responder essa do Bruno, né? Qual o momento da inversão do ônus da prova? Isso é uma velha questão, Bruno. Seria regra de julgamento ou seria regra de procedimento? Se nós entendêssemos que a inversão do ônus da prova seria a regra de julgamento, o magistrado, a magistrada, o juiz poderia esperar o momento da sentença para nela, na sentença, proceder à inversão do ônus da prova, tá? Se fosse regra de procedimento, o juiz só poderia fazer isso até o despacho saneador ou uma medida processual equivalente no meio do processo, tá? Isso, há alguns anos atrás, era bastante polêmico, gente, no STJ. Havia posições nos dois sentidos, tá? Mas já se pacificou há alguns anos a posição segundo a qual a inversão do ônus da prova é regra de procedimento, não é regra de julgamento. Em outras palavras, como o Bruno perguntou, o juiz não pode deixar para inverter na sentença, tá? Tem que fazê-lo antes, ok? E outra coisa importante, tá, gente? A inversão do ônus da prova, nem sempre, a hipossuficiência que possibilita a inversão do ônus da prova, nem sempre é econômica, tá? Quase sempre é, mas nem sempre é. Por exemplo, é possível que você tenha até mais dinheiro que o fornecedor. Eita, meu Deus, estou perdendo pergunta aqui. A Rayane perguntou, professor, no caso de responsabilidade... Ih, perdi aqui. Já era. Eu vi que era alguma coisa de op legis. A inversão op legis que a Rayane perguntou é aquela que decorre da lei, tá? E a op iudice é que do juiz. Vou salvar assim, Larissa. Gente, se eu for responder tudo, eu acho que vai ficar uma live muito confusa, tá? Eu vou tentar... Podem perguntar, mas eu vou tentar seguir mais ou menos o roteirinho para tentar avançar mais ou menos... Puxa, quase 40 minutos. Acho que eu vou ter que descumprir a promessa e fazer mais uma live sobre consumidor, porque acho que vai faltar muita coisa. Bom, outra coisa super importante, gente, é a seguinte. Mas voltando. A inversão nem sempre é econômica, pode ser técnica. Digamos um caso de você vai numa consulta médica, tá? Você vai numa consulta médica e você é hipossuficiente perante o médico. Você pode até ter mais dinheiro que ele, tá? Mas, tecnicamente, a menos que você seja médico ou médica também, você não tem um conhecimento técnico do prognóstico, das possibilidades de cura, de medicamento e tal, tá? Então, é isso. Eu acho que isso, tecnicamente, você é hipossuficiente perante o médico, mesmo que não seja financeiramente. Aliás, vou fazer um outro parênteses aqui, pessoal. É o seguinte, se a Rayane perguntou, professor, eu perguntei se no caso de responsabilidade por fato do produto ou do serviço, ela é op legis. Rayane, assim, legislativamente não. Legislativamente só é no caso do artigo 38, naquele caso de publicidade, em que a publicidade é dever do fornecedor responder sem precisar de inversão do ônus da prova sobre os fatos e fundamentos que orientam sua publicidade. Mas a jurisprudência, isso é no CDC, tá? Mas a jurisprudência tem cada vez mais alargado isso e pode, em certos casos, chegar nisso que você perguntou. Então, por exemplo, se o produto tiver um defeito, te causar um dano, você compra um celular, o celular explode no seu rosto. Um fato do produto, também chamado acidente de consumo, né? Cujo prazo prescricional é 5 anos do artigo 27. Pois bem, nesse caso, Rayane, você não tem que provar o defeito do produto, não. Tá? Em absoluto. Você prova o dano que você sofreu. E daí você vai ser indenizado. Que é um caso de responsabilidade objetiva. Aliás, no CDC, gente, em regra, a responsabilidade é objetiva, sem culpa. Há pouquíssimas exceções. Uma delas é a dos profissionais liberais. Artigo 14, parágrafo 4º. Os profissionais liberais só respondem por culpa. Felipe, dá um exemplo de um profissional liberal. Dou, gente, o médico. Aliás, boa perguntinha. Se você, minha amiga, meu amigo, vai numa consulta médica
tá? Faz uma cirurgia, enfim, e faz uma cirurgia com o médico e ele te causa um dano estético na cirurgia. E aí, gente, é uma relação de consumo. Digamos que você, que mora aqui em Belo Horizonte, onde eu moro, vai para São Paulo fazer uma cirurgia, há um erro médico, e aí? Aplica o CDC a essa situação? Sim ou não? Tá fácil essa, não tá? Aplica? Se não tiver. Isso, Evandro. Sem sim ou não, eu ia parar por aqui de novo. Evandro tá certo, aplica sim, pessoal. Mas você pode dizer, ô Evandro, mas qual a vantagem de aplicar o CDC nesse caso? Porque, seja a luz do CDC, artigo 14, parágrafo 4, assim, Rani, seja a luz do Código Civil, o médico só responderá por culpa, não é verdade? Então, todo mundo respondeu sim, parabéns, pessoal. Então, agora, gente, então vou complicar vocês um pouquinho. Vou mandar para o espaço esse meu roteiro aqui. Vou complicar vocês um pouquinho. E se for um advogado? Se um advogado causar dano a vocês, aplica-se o CDC? Ele é profissional liberal igual o médico. Tá cheio de advogado aí. O que vocês acham? E aí? Aplica o CDC? Obrigado, professora Patrícia. Ninguém respondeu ainda. Não, Evandro, mais uma vez você está certo, tá, gente? Agora me digam, qual a diferença ontológica essencial, é isso mesmo, entre, você disse que é o estatuto, e a Patrícia, a desembargadora Patrícia quer mandar essa pergunta agora, tá? Entre o médico e o advogado. Ambos são profissionais liberais, tá, pessoal? Então, gente, o advogado, o CDC ele faz um corte horizontal no sistema, né? Então ele se aplica a todo mundo. Mas também acho, Marisa, deveria aplicar assim. Eu sei que o pessoal que vai me linchar, mas é o único caso em que é o Estatuto da OAB, Evandro, tem razão. Feito pelo meu mestre Paulo Lobo, né? Quem fez o Estatuto da Ordem foi o Paulo Lobo, que fez meu orientador do mestrado e que fez um civilista brilhante, que fez o prefácio no primeiro livrinho em 2002 e no último, o Código Civil Comentado com Nelson, agora em 2020. Para minha honra e orgulho. Ele que redigiu o Estatuto da Ordem. Pois é, gente, e é um grande especialista consumidor também. Eu acho, pessoal, é o único caso que o STJ livrou a barra. É o único caso em que ele diz, olha, não, porque os argumentos são, não, mas tem lei específica. Gente, lei específica tem para quase toda a profissão. Tem para quase toda a profissão. Não, mas os advogados não podem fazer publicidade, mas tem restrições para médicos também, e por aí vai, sabe? Anos depois, um leitor de São Paulo falou, professor, eu li o seu livrinho tal, de consumidor e falei que eu defendia na época, antes de ser pacificado, que eu acho, sabe, que era bem polêmico no STJ, eu achava que poderia aplicar. Mas o STJ, a gente pacificou, Evandro tem razão, Raíssa tem razão. Hoje é pacífico no STJ que o advogado não responde como fornecedor de serviços, tá? Então, ele pode ser consumidor, claro. Eu ia falar hoje, gente, sobre a relação de consumo. Vou ter que fazer outra live depois, vou ter que fazer. Ainda que seja mais no final do mês, eu faço, tá, pessoal? Agora vamos preparar para esse curso que eu falei, lá do Juízes do Espírito Santo, mas eu vou me preparar. Então, gente, voltando, estou divagando muito, vou ser mais objetivo. Segundo o STJ, sim. Perdão, não. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos danos causados por advogados, tá? Mas médicos aplica. Todas as demais profissões aplica-se, tá? Então, voltando àquele exemplo que eu dei. Você vai no médico em São Paulo fazer uma cirurgia. Há um erro médico. Qual a vantagem de aplicar o CDC, pessoal? Se, seja a luz do Código Civil, seja a luz do CDC, os médicos só respondem se você provar a culpa deles. Uma vantagem prática, assim, pragmática, não é filosofia não, bem pé no chão mesmo. Qual seria? Pessoal, são várias. Primeiro eu já falei, tá? Primeira é a previsão do artigo 6º, inciso 8º do CDC, da inversão do ônus da prova. Gente, em processo de erro médico, isso é super, mega importante. Isso é muito importante.
É uma prova dificílima, gente, é uma prova dificílima. Depende, isso mesmo, Evandro, depende de relatórios médicos, depende de depoimentos de enfermeiras. Em toda profissão, gostemos ou não, tem um espírito de corpo, tá? Você trabalha com aquela pessoa todo dia, você até inconscientemente pode querer protegê-la, entendeu? Então é uma prova muito difícil, além de ser técnica às vezes, tá? Então isso é muito difícil. A primeira vantagem é essa, a possibilidade da inversão do ônus da prova. Atenção, gente, essa inversão não é, 15 minutinhos, não é para o médico provar o impossível não, tá? Medicina, gente, não é uma ciência exata, não é equação. Cada organismo humano responde de um jeito. Tem idiosincrasias, né? Por aí vai. Então não é isso, não é para ele ser um super-homem. É apenas para o médico provar que aplicou a ciência contemporânea naquele caso concreto, que foi diligente, só isso. Tá? Essa inversão é para isso. Ah, importante, tá, gente? Agora, não só o CDC, no artigo 6º, inciso 8º, tem inversão. O CPC, 2015, o Código de Processo Civil, trouxe em relação à prova algo importantíssimo. Você tem que saber disso, tá, gente? Você é advogado, advogada, concurseiro, todo mundo, estudante, que é o seguinte, que é no artigo 373, inciso 1º, ele consagrou algo até que o STJ já vinha aplicando e que a doutrina do processo civil já postulava. Perfeito, professora Patrícia. A teoria da distribuição da carga dinâmica da prova, né? A teoria da carga dinâmica do ônus da prova, tá? O Evandro disse que a CLT também, eu não sabia, Evandro, eu não sei pouco de trabalho, infelizmente, tenho que me aprofundar um pouco mais. Então, essa teoria, gente, o que ela diz? Em regra, o que é? Quem alega tem que provar. Se eu alego que você me deve R$1.000 e entra com ação de cobrança, eu tenho que provar que você me deve R$1.000, não é verdade? Nesse caso do CPC, pessoal, em certos casos específicos, o direito brasileiro... Mordi a língua. O direito brasileiro possibilita agora que o ônus da prova não é necessariamente de quem alegou, não. De quem alegou, não, tá? É sim da parte, autor ou réu, tanto faz, que estiver em melhor condição de produzir aquela prova. Pensa no direito ambiental, isso como pode ser importante, em outras situações, tá? Teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, tá? Que não se confunde com a inversão do ônus da prova, mas é um passo super importante para nós conseguirmos provar no século XXI certos aspectos, tá? Então tá, pessoal, primeira vantagem, inversão do ônus da prova. Tem outras. Que outra vantagem teria de você aplicar o CDC ao erro médico e não o Código Civil? Sabe uma segunda, pessoal? Prescrição. Qual é a prescrição da responsabilidade civil no Código Civil? Alguém lembra? Já falei num desses encontros nossos, não já? 3 anos. Se eu bato no seu carro, né, tem 3 anos para entrar contra mim, tá? Seria... Enfim, a regra geral é 3 anos, tá? Código Civil, artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º. Beleza? Qual a prescrição no CDC, pessoal, na relação de consumo? 5 anos, tá? Então, o prazo que você teria para entrar contra o médico seria de 5 anos, mais largo no CDC. E mais, se nós formos na linha atual, que seria um inadimplemento contratual, segundo o STJ decidiu ano passado, o prazo seria até maior, 10 anos. Tá? Mas vamos ficar nos 5, porque esse é pacífico, tranquilo. Beleza? Então, uma vantagem é a possibilidade de inverter o ônus da prova. Uma outra vantagem é o prazo prescricional mais dilatado. Ah, tem uma terceira super importante, pessoal. Sabe qual é? O local de propositura da ação. Nesse caso, a cirurgia foi em São Paulo. Mas o CDC, no artigo 101, inciso 1º, possibilita que o consumidor proponha sempre a ação contra o fornecedor de produtos ou serviços no seu domicílio. Não é legal isso? Então ele pode voltar para BH e propor a ação aqui. É super importante no acesso à justiça. Nesse caso terrível da cervejaria Baker,
Se o cara tomou uma cerveja da Baker em Salvador, ele podia voltar para BH e propor aqui. Ou o contrário, né? Ele tomou em Belo Horizonte e mora em Salvador, melhor, né? Tava de férias aqui e voltou para Salvador. Ele pode voltar e propor a ação contra a Baker lá. Ou se ele morreu, a família dele pode propor contra a Baker lá, tá? Isso é outra coisa. Turismo, isso é muito importante. Você vai para um hotel na Bahia e o elevador, novo exemplo terrível, o elevador cai com você dentro. Você pode voltar e propor a ação. Você pula na piscina à noite, estava sem água. Você, só por exemplo, trágico, né? E aí você pode voltar e propor em BH, tá? Isso é importante, isso é super, super, super importante. Seria outra vantagem. Posso citar até várias, pessoal. Uma quarta, os deveres de informação, que hoje fazem parte da boa-fé objetiva como deveres anexos, tá? Obrigado, professora, uma honra. Vamos ter nossa live, pessoal, com a PUC dia 23, né, professora? Não, 23 é o curso com o juiz. Dia 25, 11 da manhã, tá? Uma live aí com a PUC, que vai ser uma grande honra, professor Luciana, com todo mundo aí. Depois a gente divulga. Muito obrigado, Daniel. Um abração para você, a honra é minha. Ah, você está no MP de São Paulo, parabéns, que show. 22? Não, a gente mudou a data, professor, não é 22 não. A gente mudou, dia 22 é o meu, tem um curso que eu vou dar, tá? A gente fala isso depois, eu vou divulgar. Onde estava meu pessoal? Ah, então, os deveres de informação são mais importantes. Outro exemplozinho, outro exemplo não, pessoal, um parênteses. A boa-fé objetiva, que tanto se fala hoje. Meu amigo Michael, professor Michael, que honra tê-lo aqui. O professor Michael é um especialista em direito do consumidor. O professor Michael é um dos maiores especialistas hoje sobre o tema dos influenciadores digitais, é um feríssimo nisso tudo aí. Bom, gente, eu não posso ler isso que eu me perco. Olha só. Então, a boa-fé objetiva, o que é boa-fé objetiva, Felipe? É o dever de agir com lealdade e cooperação, evitando, abstendo-se de condutas que possam frustrar as legítimas expectativas da outra parte, tá? Isso vem lá do direito alemão, é o dever de lealdade e cooperação. Está sendo super, mega desenvolvida hoje em direito civil, como deveres anexos, deveres que independem da previsão no contrato, tá, pessoal? Deveres que têm efeitos antes, durante e depois da relação contratual. Isso é muito importante hoje, tá? É a força normativa dos princípios. Mas por que eu lembrei disso agora? Porque os deveres de informação, o dever de bem informar, eles são fortíssimos nas relações de consumo. Não que não sejam nas relações civis, também o são, mas são fortíssimos nas relações de consumo. Tá? Então seria outro aspecto. Mas o quarto exemplo aí a quarta vantagem, que eu nem ia falar nisso, mas uma perguntinha que comecei falando, deveres anexos, Larissa. Quarta vantagem, pragmática, prática, se aplicar o CDC a um erro médico. Vou falar agora. O CDC, gente, é o artigo 88. Sabe o que esse artigo 88 prevê? É uma instituição do direito processual, aquela de intervenção de terceiros. Denunciação da lide, não. Como é que é? Bom, a modalidade de intervenção de terceiros, o artigo 88 do CDC. O que é que fala? O que é que ele fala? Fala, olha, nas hipóteses do artigo 13 do comerciante e tal, não será admissível a intervenção de terceiros em processo de consumo. Só que, gente, o STJ ampliou essa interpretação. E hoje diz que em quaisquer casos de chamamento ao processo, não cabe em relação de consumo, tá? Não é possível. Então, digamos que um erro médico, uma cirurgia do coração, o médico colocou uma válvula e a válvula não funciona. Tá? Eu entro contra o médico por isso. Aí ele fala, não, mas eu coloquei certinho, o problema foi da válvula. Meu amigo, um problema, você vai responder. Depois você entra em regresso lá contra a empresa da válvula, tá? Então não é possível o chamamento ao processo. Pessoal, acho que meu tempo está acabando. Está acabando, 10h56. Pessoal, uma pena, no meu roteirozinho aqui, eu fiquei hoje devendo, que eu tinha muito mais coisas para falar, adoro essa matéria, assim como o Michael, sou professor disso há tanto tempo,
embora esteja afastado atualmente. Mas é isso, pessoal. Como eu disse, agora eu não vou fazer live nos próximos dias, porque tenho que me preparar para esse curso que eu darei, mas como eu prometi para quem chegou no começo, eu vou pegar os aspectos mais legais, mais úteis para você, e paralelo ao curso que eu vou dar, que vai ser ao vivo, eu vou gravando para vocês, vou colocando aqui, tá? E mais para frente a gente faz a próxima live, eu digo no meu perfil, para complementar isso aqui, que eu vou chamar tipo continuação ou live 2, direito do consumidor, tá, gente? Vou tentar mais uma vez salvar. Aqui vai dar tudo. Obrigado, Michael. Obrigado, professora Patrícia. Vou tentar salvar, vou deixar aqui. E obrigado por tudo, gente. Repito, gente, quem não assistiu o anterior, vai no perfil, tá lá, Encontro com o Autor, dia 15 de junho, que foi muito bacana, foi sobre a quantificação dos danos, tá? Um abração em todo mundo, obrigado pela paciência, pelo carinho, pela generosidade. E vou salvar a Larissa, estou adorando. Obrigado, Larissa, todo mundo, professores. Uma honra. Poli, obrigado pela gente. Valeu, primão, meu irmão primo, desembargadora Marisa. Isso mesmo, Marisa, isso mesmo. Isso mesmo. Valeu, gente. Aí minha amiga Kisa, achava que, enfim, como eu falei antes, eu estou amando esse contato com vocês. É uma forma, de fato, de a gente se aproximar, estar mais junto de todos nós. Então, nesse ponto, a tecnologia é muito bacana. Pessoal, muito obrigado por todos os comentários mega generosos. E agora rezem por mim mais uma vez que eu vou tentar salvar. Abração, beijão em todo mundo, gente.